O que são e para que servem as políticas públicas? Qual é a sua importância dentro de um país? As políticas públicas são uma parte fundamental do funcionamento de uma sociedade. Elas influenciam a maneira como os recursos são aplicados, ou seja, como o dinheiro público vai ser utilizado, tendo foco na melhoria da qualidade de vida da população. A implementação de políticas públicas afeta diretamente a vida das pessoas e por isso é importante entender qual é o objetivo dessas iniciativas. Assim nós podemos entender o papel do Estado e a importância dessas ações para os cidadãos e para o desenvolvimento do país. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque toda semana estou aqui trazendo muitos conteúdos. Para começar, é necessário esclarecer o que afinal é uma política pública. O conceito de políticas públicas traz as ações desenvolvidas pelo governo para garantir direitos à população em diversas áreas, como saúde, educação e lazer, com o objetivo de promover qualidade de vida e bem-estar aos brasileiros. Resumindo, são medidas de interesse público. Por exemplo, cursos profissionalizantes implementados pela prefeitura são uma política pública. Essas políticas também têm a função de assegurar os direitos previstos na Constituição Federal. Ok, e para que servem as políticas públicas? As políticas públicas servem de ferramenta para implementar mudanças na sociedade. Elas podem ser usadas para tratar questões que afetam todos os cidadãos, como a saúde, a educação, o meio ambiente e os serviços públicos. Elas buscam promover melhorias e contribuir para o combate de problemas, como a exclusão social, o desemprego e a desigualdade na distribuição de renda. Um exemplo disso é o programa Bolsa Família, criado para auxiliar famílias de baixa renda. E quais seriam os tipos de políticas públicas? É possível encontrar diferentes tipos de ações. Existem basicamente 4 tipos de políticas públicas no Brasil: distributivas, redistributivas, constitutivas e regulatórias. Vou falar sobre cada uma, começando pelas políticas públicas distributivas. As políticas distributivas são aquelas destinadas a uma parcela específica da população para atender a necessidades de um determinado grupo ou de uma situação em particular. Por exemplo, se um bairro enfrenta problemas com enchentes, o governo pode direcionar políticas para melhorar a infraestrutura ou para ajudar a comunidade a reparar os danos causados pelas chuvas. E as políticas públicas redistributivas, o que é que seriam? Pois bem, as políticas redistributivas também são voltadas para um grupo específico, mas elas possuem uma diferença em relação às políticas distributivas, que é a seguinte: nas políticas redistributivas, o objetivo é redistribuir os bens, recursos e serviços. Para que essa redistribuição aconteça, as camadas da sociedade que possuem alta renda financiam benefícios para as camadas que têm rendas menores. Seria uma espécie de política Robin Hood. Como exemplo de política redistributiva, podemos mencionar a isenção ou a diminuição do IPTU para as camadas mais pobres da cidade e o aumento desse imposto para as faixas de maior nível de renda, que vivem em mansões ou em apartamentos de luxo. Então, o dinheiro do IPTU é usado pelo município para criar projetos diversos. Outro exemplo de política redistributiva é o próprio programa Bolsa Família, que eu já citei antes. Vamos agora para as políticas públicas constitutivas. As políticas constitutivas trazem as normas e os requisitos para regulamentar a criação de políticas públicas. São elas que determinam quem, como e quando as ações destinadas ao interesse público podem acontecer. Um exemplo desse tipo de política é a divisão da responsabilidade educacional no país, que é distribuída entre municípios, estados e governo federal, da seguinte maneira: a educação infantil e o ensino fundamental 1, que é até o 5º ano, são de responsabilidade dos municípios. O ensino fundamental 2, do 6º ano em diante, e o ensino médio são de responsabilidade dos estados. E o ensino superior,
é de responsabilidade do governo federal. Em outras palavras, a política constitutiva é a que define as normas e os requisitos para as políticas públicas. Por fim, temos as políticas públicas regulatórias. As políticas regulatórias, como o próprio nome indica, têm a função de regular o Estado, organizando como as coisas devem funcionar. Esse tipo de política pública é mais abrangente e geralmente é apresentada em forma de lei. Por exemplo, o Código de Trânsito brasileiro traz as regras de trânsito e as penalidades em caso de descumprimento dessas normas. Segundo essa legislação, o uso do cinto de segurança é obrigatório a todos os passageiros do veículo. Esse é um exemplo de política pública regulatória. Se você assistiu esse vídeo até aqui, você já conseguiu captar que o conceito de política pública abrange realmente muita coisa. Quando alguém fala em política pública como sinônimo de assistencialismo, isso está equivocado. Políticas públicas seriam todo o conjunto de ações políticas que visam assegurar os direitos da população. Basta olhar ao redor e nós vemos os resultados de políticas públicas por todas as partes. Por exemplo, quando a prefeitura proporciona acessibilidade para os cadeirantes do município, isso é uma política pública. O auxílio emergencial do governo federal durante a pandemia também foi uma política pública. Se pararmos para observar bem o nosso dia a dia, estamos cercados de ações causadas por decisões políticas que afetam o nosso cotidiano. É impossível não ser afetado por essas decisões. Até o preço do pão, do leite e da gasolina são um reflexo de decisões governamentais. Aliás, governantes eleitos pelo povo. Perceba que eu aqui não estou dizendo que essas decisões são boas ou ruins. O que eu estou colocando é que as decisões existem e te afetam. Quer você saiba disso, quer não. Então é impossível ser alguém apolitizado. Até mesmo a decisão de anular o voto, ou de votar em branco, ou de justificar o voto porque você não fez questão de ir votar, é uma decisão política. Se todos que votam nulo ou branco ou justificam o voto decidissem ir votar, talvez o resultado de eleições fosse outro resultado. Não estou dizendo que seria melhor ou pior, e sim que talvez seria diferente. É um efeito dominó. O resultado de uma eleição impacta em todas as políticas públicas que virão a seguir. Políticas estas que te afetam. Mesmo quando você não toma uma decisão de votar em alguém nas eleições, você está tomando uma decisão, que é a de deixar que os outros decidam por você. É a decisão de se conformar, ou mesmo a decisão de ser um alienado. E no banquete da ignorância, a sobremesa é sempre um prato de consequências. Pense sobre isso. Perceba também que entender o direito é muito bom, porque você fica mais seguro para buscar os seus direitos. No Brasil, algo bem comum, infelizmente, é a falta de conhecimento da população sobre os seus próprios direitos. As pessoas são analfabetas jurídicas. Elas não sabem absolutamente nada de direito, ou sabem muito pouco. E o resultado é que elas são facilmente enganadas, iludidas, ludibriadas, passadas para trás, ou elas perdem os seus direitos simplesmente porque não os buscam, porque elas sequer os conhecem. Isso é muito triste, mas não precisa ser assim. Ouça o que eu te digo. Se você está aqui assistindo esse vídeo é porque você tem capacidade de entender o direito. Você pode saber muito mais coisas. Eu não sei se você concorda comigo, mas eu sou da opinião que não se deve negar o acesso ao direito para ninguém. O fato de alguém não ser do meio jurídico não faz com que essa pessoa não precise saber das coisas. Eu penso isso. E você? Eu penso que todo mundo deveria saber o direito. E você, o que você acha? Você acha que só quem é da panelinha do direito, juiz, promotor, advogado, é que tem que entender de direito? Eu acho que não. E olha, tem muita gente lá de cima, gente do poder, que não quer que você conheça o direito. Sabe por quê? Porque isso faz com que você seja alguém mais fácil de enrolar. Para algumas pessoas é melhor que o povo seja bem ignorante. É isso que você quer para você?
Eu espero que não. Uma pessoa que conhece o direito, ela se sente mais segura para saber como corrigir as injustiças que acontecem com ela. E isso não tem preço. Foi justamente pensando nisso que eu criei esse canal aqui no YouTube e que eu também escrevi um livro que é voltado a quem está começando agora, que é o livro Introdução ao Mundo do Direito. Esse livro traz noções básicas de direito para quem quer uma leitura simples e fácil de entender. Você pode ficar tranquilo, porque você não vai precisar quebrar a cabeça com um livro complicado, não. O livro Introdução ao Mundo do Direito foi escrito especialmente para te ensinar o beabá do direito de uma forma leve e bem acessível. Ele é um livro digital, então você pode baixar e começar a ler agora mesmo. Vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui. Eu acredito que é possível falar sobre o direito em uma linguagem que seja acessível a quem está começando hoje. Eu quero que você se sinta transformado o mais rápido possível. Imagine que em vez de se sentir confuso por não compreender muito bem o nosso sistema, você vai poder se sentir transformado e esclarecido. Aproveite também os vídeos aqui do canal, porque não é pouca coisa, tem muito conteúdo importante aqui gratuitamente. Vou deixar aqui uma sugestão de playlist para você clicar e fazer Maratona Cintia Flix. Até!